Olá, gente amada que me escuta, tudo bem com vocês? Asas Fera aqui, bem-vindos ao canal Céu Astral. Hoje falando sobre o Sol em semissextil ao nó do norte. É um aspecto menor, é um aspecto neutro. É muito comum ter esse aspecto por trânsito, afinal de contas ele acontece também duas vezes por ano, a depender se é um semissextil em relação ao Sol, ao seu nó do norte. Aí o Sol transita num aspecto minguante, né? Que o Sol está chegando, aplicando o aspecto. E também depois que o Sol faz a conjunção e ele vai para o próximo signo, ele faz o semissextil crescente, que é após a conjunção. Então nós temos o antes e o depois da conjunção. O semissextil, um aspecto de 30 graus. Claro que esse aspecto também pode ser lido caso você tenha o Sol em um signo e o nó do norte em um signo adjacente, por exemplo, antes ou depois do signo que você tem o Sol, ou vice-versa, né? Depende qual ponto você está analisando, se é o nó do norte ou o Sol. E claro, né, em relação ao nó do norte, e esse aspecto vai ocorrer duas vezes durante o transpasso de 18 anos, né? Mais claro, uma distância menor entre o aspecto crescente e minguante, né? Um aspecto menor quando nós temos o semissextil chegando para fazer a conjunção ao Sol, antes da conjunção ao Sol. Depois de 3 anos, em média, depois temos o segundo semissextil, que é o crescente, que é depois da conjunção. Esse aspecto ele pode ser lido também caso você tenha o Sol ou o semissextil no início de um signo, ali entre os primeiros graus, e o Sol ou o nó do norte nos últimos graus do signo, nos últimos 5 graus do signo. Então a diferença é mais de 25 graus entre os pontos. Então pode ser lido também como um semissextil. E é interessante observar que isso aqui significa, pessoal, que o seu destino está ao lado. A felicidade mora ao lado. Bem, nesse caso aqui, mora do lado, é o vizinho, é a casa ao lado, é alguma coisa que acontece na sua vizinhança, por exemplo, ali próximo a você, de alguma forma. Quando você dá um passo, você vê o seu destino. Isso tem a ver com o nó do norte em semissextil ao Sol, né? Claro que isso aqui vai envolver questões de ego, questões de vaidade, quando você tem consciência de si mesmo. Quando a gente não tem consciência de si, a gente é muito moldado pelo ascendente e a lua. Mas quando a gente já sabe o que a gente quer, a gente já toma as nossas decisões, eu quero isso, eu quero aquilo, não quero isso, não quero aquilo, isso é Sol. Isso é o Sol dizendo o que a gente tem que fazer para se sentir pleno e dono de si mesmo. E o semissextil com o nó do norte indica que do lado as oportunidades moram ao lado. Tanto no mapa natal quanto em trânsito, esse aspecto ele é muito importante porque ele aponta uma conexão latente. Sabe aquela conexão assim que você sabe que de alguma forma se você se mexe, você encontra o caminho do crescimento, da evolução. Se você mantém do seu jeito, não quer mudar nada, se você não quer se concentrar em algo diferente, não quer estudar com alguém do lado, sabe, de alguma forma não quer buscar um conhecimento diferente do seu, claro, aí as coisas não mudam, você não é chamado de alguma forma a essa mudança por cobrança. Lembrando que o semissextil é um aspecto neutro, então ele vai depender muito de como você lida com isso, de uma forma positiva ou negativa, a depender das motivações que você tem. Se é uma motivação que você tem por si mesmo, que gosta do que vai fazer, ou uma motivação pela cobrança, por alguma coisa que está faltando, aí vai ter o peso da energia do semissextil, assim como a contraparte, que é o quincúncio ou a inconjunção, que nesse caso aqui, se o Sol está em semissextil ao nó do norte, ele vai estar em quincúncio ao nó do sul. Então a complementação vai ser um quincúncio, tá, amadas, amada? Aqui me escutam. Bem, pessoal, o seguinte, antes de falar mais sobre esse aspecto, se inscreva no canal,
ative as notificações, deixe o seu like, tá? É muito importante para o desenvolvimento do canal. E bem, falando sobre esse aspecto, sugere aqui, pessoal, que você tem uma conexão sutil, sabe, com o seu destino. Basta você voltar-se a si mesmo, refletir antes de dar o primeiro passo. Ou então, de alguma forma, procurar esse autoconhecimento, procurar aprender com os erros, observar o que você tem, o que você vai ganhar, quais caminhos você quer percorrer antes de dar o primeiro passo. Isso implica muito em você sempre ver os prós e contras de todas as suas decisões, aonde isso vai levar você. Às vezes você tem que regredir, às vezes você tem que avançar. Isso vai depender muito da sua capacidade de não ficar preso somente a um tipo de ação, a um tipo de atitude. O nó do norte em semissexto ao sol implica, por exemplo, em que se você durante um dia volta-se a um autoconhecimento, uma meditação, volta-se, por exemplo, a observar o que o seu vizinho faz, de alguma forma o que acontece na sua vizinhança, isso pode ser uma chave para que você descubra o seu caminho. Esse aspecto não é tão óbvio ou forçado, né, como na conjunção, que você vai saber o caminho que você tem que seguir, ou até a oposição, né, que você vai ser cobrado mesmo por outro lado. Aqui não, aqui você pode, é um convite que você recebe para alguma reunião no condomínio, uma festinha no condomínio, na vizinhança, algo que você pode auxiliar outras pessoas, sabe? Alguma questão de aprender com outras pessoas, uma reuniãozinha, auxiliá-las em alguma questão financeira, sabe? Aquela festinha que eles vão pedir, bate na sua porta, e aí nesse caso você escolhe se vai ajudar ou não. Né? São duas energias ao longo do tempo que estão bem próximas, mas que você tem que se disponibilizar a auxiliar, sabe? Sabe aquela pessoa que coloca uma placa na porta dizendo que auxilia, que dá-se aulas, sabe? Auxílio de creche, auxílio aulas de disciplinas difíceis, esclarecimento de disciplina difícil, conserta-se alguma coisa. Então, essa questão de estar junto com a vizinhança, as demandas que a vizinhança precisa de você, né? Seja questões de financeira, seja questões de aprendizado, é o que vai garantir o seu desenvolvimento. O caminho da evolução é acessível. Você pode ir quando você quer, mas ele não é tão direto assim. Você sabe, você tem que abrir a porta para ele. Isso é a questão. Nesse aspecto, claro, o caminho de crescimento ele vai estar próximo a você, mas você tem que saber conhecer as pessoas, entender as diferenças que as pessoas têm de você. Possivelmente, como vai estar em signo diferente, por exemplo, pode estar em um signo positivo e outro negativo. O que acontece é que a outra pessoa pode agir diferente de você e te criticar em algumas situações. Aí você tem que aprender a se comportar naquele ambiente. Ou então a pessoa tem uma idade diferente da sua, ou então a pessoa tem uma cultura diferente, sabe? Você pode sentir que seu destino ou propósito de vida está, sabe? Você precisa se adequar de alguma forma a algum tipo de regra do local que você está indo, que você frequenta, a escolinha, o trabalho, né? De alguma forma, aqui tem a ver, por exemplo, você visita, por exemplo, um grupo de estudo de um livro, né? Aí você aprende com aquilo ali em silêncio, vai refletindo, mas aquilo ali é chato, às vezes você gostaria de fazer diferente, mas você se adequa. O semissexto te oferece uma oportunidade de crescimento ao longo do tempo e não necessariamente algo direto. Não é um aspecto que pressiona você, mas sugere que você queira fazer isso porque você quer, porque você sente que aquilo é interessante, é um novo aprendizado, pode ajudar você a progredir de alguma forma. Então você percebe que é uma lapidação,
O desenvolvimento pessoal aqui acontece de forma incremental e sutil. Com o tempo você percebe que aquelas habilidades que você percebeu que não tinha, né, porque era muito diferente, você tem da sua forma. É algo que você até aprende pela convivência com as pessoas ao seu redor, sem pressões externas, sem pressões internas. Aqui você pode ativar esse aspecto, por exemplo, quando acontece, né, o Sol em semissexto ao nó do norte. É aquele momento em que você se prepara, né, com algum tipo de pesquisa, algum tipo de situação em que você percebe, nossa, eu preciso disso porque eu sei que vai acontecer essa necessidade mais adiante, então eu vou me informar com essa pessoa que tem um conhecimento que eu não tenho. Então, assim, por exemplo, vai aprender, vai pesquisar, vai conversar, vai de alguma forma se envolver em assuntos que fomentam, né, ou digamos acrescentam um degrau a mais no seu desenvolvimento pessoal, na busca por seu brilho pessoal. Lembre-se que o nó do norte e o nó do sul estão sempre opostos. Então, assim, se o semissexto também sugere que você pode ficar preso em alguns hábitos ou padrões associados ao nó do sul, porque você pode dificultar o seu progresso apenas não querendo ajustar. E aí vai querer repetir velhos padrões. Vou fazer desse jeito. Isso aqui tá muito chato. Eu já sei isso. E aí vai querer fazer do seu jeito. E não vai querer, digamos, corrigir a rota quando necessário. É importante que você tome consciência de como os comportamentos antigos podem interferir em seu desenvolvimento. Ou seja, você acaba não aprendendo com novas experiências porque simplesmente não quer desapegar de velhos hábitos. Ou seja, você acaba repetindo situações que não precisava. Ou seja, o inconsciente do nó do sul, né, vai estar lá de alguma forma sendo alguma coisa que você repete sempre, daquele jeito. E quando você tenta fazer algo diferente, você tem que de alguma forma desapegar de si mesmo por um momento, né? Se doar para outras pessoas para poder fazer diferente. Se você tem o Sol em semissexto ao nó do norte, você tem que estar atento a essas oportunidades de crescimento pessoal ou espiritual, que não vai ser tão óbvio, mas que surge ao longo da conversa com as pessoas, das dicas que as pessoas te dão, professores, as pessoas que você encontra no dia a dia. Pequenas decisões podem ter grande impacto a longo prazo, se tomadas com consciência. Aqui nós temos até a questão da proatividade, de você comprar algo que você sabe que você vai precisar no futuro, um livro. Eu vou aprender, eu vou observar isso aqui que eu errei no passado antes que aconteça, sabe? Eu vou aprender isso aqui, vou revisar. O semissexto indica que o crescimento não será forçado, mas ocorrerá de forma gradual. Você deve evitar buscar resultados rápidos e, em vez disso, focar no desenvolvimento contínuo, abraçando o processo em vez de esperar por grandes saltos. Aqui é um quadro que você pinta, sabe? Nossa, é uma visão do futuro. Esse aspecto do ego, né, o sol, ele pode ser refinado ao longo do tempo para se alinhar com o propósito do nó do norte, porque você percebe que se você melhora a si mesmo, você tem mais clareza onde você quer chegar. Então aqui você começa a escutar os conselhos de pessoas mais experientes, você consegue escutar a voz, digamos, da experiência, da sabedoria, sabe, aquilo que você passou, e isso exige um autoconhecimento e disposição de ajustar a sua identidade para seguir o caminho evolutivo. Não necessariamente algo que você queria, mas algo que é necessário, algo que você percebe que lhe falta, e você, nossa, eu preciso aprender isso aqui, então eu vou investir nisso aqui, nesse conhecimento, neste curso, neste trabalho, nessa conversa, sabe?
Quando o Sol faz um semicírculo ao nó do norte, a gente tem justamente aquele impacto de: nossa, eu cheguei até aqui, mas eu preciso dar um salto além. O que que eu preciso? Então, esse momento de reflexão sobre o que ainda falta para você garantir o seu sucesso, seu futuro, né, seu pé de meia. O impacto é mais suave no sentido de que você vai ter essa cobrança, mas não vai ser obrigado a fazê-la agora. Pode fazer depois, quando quiser. Mas se você fizer antes, o impacto negativo ou o medo vai ser menor. Há uma janela de oportunidade para ajustar essa sua identidade, quem é você, essas suas ações, de modo a se alinhar com o que vem em seguir, com o nó do norte representa, o que ele está cobrando, onde ele está apontando. Se é o nó do norte que está chegando, você está percebendo justamente o que está acontecendo ao seu redor e você já sabe o que tem que fazer em seguida para evitar os percalços, os problemas. Afinal de contas, se o nó do norte está em trânsito, é o período dos eclipses, né? Os eclipses estão acontecendo nas casas adjacentes ao Sol. E aí nesse caso você sabe o que está acontecendo em seguida, você não vai errar. É como se você aprendesse com o exemplo dos outros, né? Essas percepções podem não ser dramáticas, mas são importantes e úteis ser levadas a sério. Você pode ter pequeno momento de compreensão e percepção sobre o que precisa fazer para se alinhar com o caminho da vida antes que ele aconteça. O semissextil sugere que durante esse momento, né, há uma oportunidade de ajustar levemente a direção que você está tomando, porque você já percebe o caminhar da carruagem, já sabe: isso aqui está indo para o precipício, não vou fazer tanto isso aqui, não vou gastar tanto nisso aqui, estou gastando demais. Não, tenho que ajustar, tenho que ver pequenas mudanças nas atitudes ou nos comportamentos que você tem, pode ajudar você a alinhar o seu objetivo com o propósito evolutivo que você espera. Cuidado com teimosia, né? Porque nesse caso aqui, esse aspecto ele vai estar muito entrelaçado à teimosia. Por exemplo, você gosta de fazer uma coisa do seu jeito, aí quando você encontra alguém que fala diferente, você: não, tem alguma coisa estranha, eu sei o que eu estou fazendo. A outra pessoa pode estar errada, não vou escutá-la, mas observe, é uma pessoa que está vendo um ponto diferente. Observe que é o signo adjacente, que é o signo de polaridade oposta, né? Ele tá enxergando uma outra direção. E aí você pode observar aquilo também e verificar o que você pode fazer para ajustar. Claro que outra pessoa pode estar errada, mas aqui a ideia é o diálogo, é a sua capacidade mesmo de trocar ideias, de aprender com o outro, de aprender, por exemplo, com esses conflitos antes que eles se tornem conflitos ainda maiores. Ao contrário dos aspectos mais fortes, esse trânsito não traz uma crise ou uma grande ameaça, sabe? Mas oferece uma oportunidade apenas tranquila de reflexão. Você pode perceber que pequenas correções podem fazer grandes progressos ao longo do tempo. É isso aqui o semissextil. Você se lapidando, né? Procurando o melhor caminho para seguir antes que as coisas aconteçam da pior forma possível. É até interessante o semissextil com o lado norte, que é como se você observasse o caminho de longe, né? E aí você: nossa, vou precisar. Aí você já pode colocar na sua mala, no seu nó do sul, aquilo que você precisa para quando o caminho chegar, você já ter as ferramentas necessárias. Esse trânsito promove um crescimento a longo prazo. As decisões ou atitudes tomadas agora podem não ter resultados agora. Você parece que não serve, mas contribui sim para o seu desenvolvimento a longo prazo, tá bom? Este é um bom momento para dedicar tempo e reflexão sobre seu crescimento pessoal, seu conhecimento espiritual, aquela questão, sabe? Do seu lado pode ter digamos, uma pessoa que enxerga vidas passadas. Aí você, a partir dali, você entendendo o seu propósito, né? Você consegue dar planejar seu próximo passo. Então, pergunte se suas ações e sua identidade estão alinhadas com o que você deseja realizar
a longo prazo. Então isso pode incluir mudanças de atitude, hábitos ou forma de se expressar. Então o que você vai adquirir que vai abrir essas novas janelas para você, essas novas portas para você, que estejam mais em sintonia com o que você realmente deseja alcançar. Aqui é onde você de alguma forma observa os pequenos testes, né, de ego, de vaidade. Durante esse trânsito, a oportunidade de crescimento pode aparecer de maneira muito sutil. Se você estivesse lá na casa daquela pessoa que te convidou, a oportunidade apareceria, mas você não foi, você não quis ver o seu parente, o seu vizinho, uma festinha que ele convidou, você quis ficar sozinho e aí acabou não conhecendo aquela pessoa que abriria a porta para você. Mesmo que não pareçam grandiosas à primeira vista, pode ser importantes a longo prazo. Se é aquilo que, por exemplo, o trânsito do Norte do Sul, né? Se está em semissect agora, em breve ele vai estar em conjunção. Se é o semissect minguante, ele está chegando para fazer conjunção ao seu Sol. Já já ele vai fazer o segundo semissect, que é a cobrança para onde você vai agora. E depois ele vai fazer, sabe, os outros aspectos. Então está se preparando esse caminho. Durante esse trânsito, oportunidades de crescimento podem aparecer, sim. Sabe, claro, esse aspecto pode atuar como um lembrete ou ativação de alguma coisa que você já estava, nossa, sabe, um despertador, mas esse trânsito pode trazer à tona questões que já fazem parte da vida, sabe, da vida do cotidiano, do seu dia a dia, mas oferecendo uma nova oportunidade de você ajustar de maneira mais produtiva. Vamos entender que se o nó do norte está antes do sol, é como se você pudesse ajustar algo que você está esquecendo, empurrando para debaixo do tapete, para melhorar, tirar uma massa cinzenta, sabe, um peso do sol, né, para o sol brilhar melhor. Você evitar ficar acumulando coisas debaixo do tapete. Se for o sol que está iluminando antes de chegar se você tiver o sol antes do semissect, né, na casa anterior ao nó do norte, indica que você enxerga tudo que você deixou para trás antes de começar alguma coisa, antes de partir em direção ao seu destino. Então você pode de alguma forma consertar isso antes de partir, sabe? Preparar a mala, preparar as ferramentas. Então no mapa natal indica um potencial desenvolvimento gradual, onde você observa tudo ao seu redor, né? As pessoas, como se tivesse alguém que pode consultar, que você pode perguntar, que diz o que você tem que corrigir, quais são os ajustes que você tem que fazer, alguém que lhe puxa a orelha quando necessário, né? Se você tiver isso no mapa natal, significa que você nasce com isso, do lado do sol, né? Do lado do nó do norte, você sabe o que tem que fazer para evitar que aquele problema aconteça ou que aquilo ali fique parado. Se for por trânsito, você vai ter os pequenos, né, puxou de orelha, os acordes, sabe? Os despertadores para, olha, tá na hora de fazer isso, porque senão pode acontecer aquele problema lá. Se não aprender isso aqui, quando tiver a prova, você não vai saber. Então, esse aspecto pede uma certa paciência e atenção aos detalhes, mas ao mesmo tempo pede que você tenha humildade de aprender, de perguntar, de procurar se envolver com pessoas que de alguma forma parece que não te oferecem nada agora, a priori, mas naquele momento ali as portas se abrem ali e você nem percebe. É um crescimento sutil, porém continuado. É um crescimento que você percebe, nossa, essa oportunidade eu não sabia que poderia acontecer aqui. E é isso, pessoal. Chegou até aqui, você gosta do conteúdo do meu canal, aproveite essa energia de semissect, ou é um chamado para corrigir antes que aconteça o erro, por exemplo. Ela está complementando o quincúncio, né, o nó do sul. Então, mais uma vez, é aquela ideia: se você ajustar isso aqui, você sabe que não vai ter problemas futuramente, que tem a ver muitas vezes com o próprio quincúncio que vai estar em relação ao sol, né, do nó do sul, que é alguma coisa que está se repetindo e você está deixando, não está fazendo diferente. É isso. Se chegou até aqui, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa o seu like e até mais, pessoal. Tchau, tchau.